Fala galera, tudo certo com vocês? Bora comentar um pouco aqui do cenário micro que vem acontecendo no Nasdaq, porque ele está seguindo exatamente aquele viés que eu comentei para vocês no último vídeo postado aqui no YouTube. Então ele está, por enquanto, realizando uma manipulação que foi explicada, o motivo que talvez ela aconteceria, né? Expliquei no último post, realmente poderia ter muita chance de acontecer um choque dentro dessa movimentação. Então, para entender melhor aqui o que está acontecendo, galera, olha só. Gráfico aqui de 4 horas, tá? A gente pode trabalhar com essa última movimentação de alta. Então, basicamente, o mercado ele havia retirado a liquidez desse fundo, renovado aqui o topo. Então, a gente estava trabalhando com esse fundo para esse topo. Então, o que que eu falei para vocês? Galera, pela região que a gente se encontra, que é uma região de obstáculo ali, tem muita chance do mercado realizar um fake choke, sendo esse fundo também esses dois fundos, certo? Porque aqui, eu já vou mostrar aí para vocês no time maior, tem uma região que estava em aberto ainda para o mercado buscar. Porém, pessoal, para o dia de hoje, né, eu não vou ficar com o pensamento que o mercado vá vir manipular esses fundos. Eu vou, por enquanto, trabalhar com essa última movimentação de alta. Por quê? Porque a minha expectativa é que o mercado suba. Então eu não vou ficar buscando movimentações de pullback, movimentações contra a tendência, só porque eu quero que o mercado vá buscar um ponto. Caso ele busque o ponto, eu já sei o motivo e sei que pode estar acontecendo uma manipulação. É esse tipo de pensamento que vocês têm que ter, porque senão vocês vão estar sempre buscando operações contra o fluxo, contra a tendência. E é aí que vem a maioria dos stops, né, pessoal? Então, o meu pensamento para o dia de hoje era trabalhar dentro dessa última movimentação de alta. Então, eu tinha ficado de olho com esse ponto, tá? Esse ponto aqui em aberto. Também tinha ficado de olho com esse possível fake choke. Por quê? Porque quando a gente cai lá para o gráfico de uma hora, pessoal, vocês conseguem observar que aqui no gráfico de uma hora, a gente também tinha captura de liquidez, exatamente aqui nesse ponto, e a quebra de estrutura. Então, o que que o preço poderia fazer no dia de hoje era exatamente manipular esse fundo. Porque se ele manipula esse fundo aqui, galera, ele estaria fazendo choque para grande parte dos operadores, onde o varejo entraria vendido nessa movimentação. Exatamente a mesma coisa que ele fez aqui nessa última movimentação. Olha só, aqui nessa última movimentação, a gente também tinha o preço trabalhando dentro desse fundo para esse topo. O mercado ele fez o sweep e deu continuidade. Então você vê que essas manipulações, quando a gente chega em uma região de obstáculo, que está explicado no último vídeo do YouTube, é normal acontecer. O mercado ele vai chamar os operadores para conseguir dar continuidade no movimento de alta, que é a expectativa macro. Então a minha ideia para o dia hoje, pessoal, era comprar nesse ponto aqui, caso ele confirmasse para mim, certo? Porém, não era isso que o preço estava me apresentando ali no dia de hoje. Então, quando eu venho e entendo qual é a possível manipulação na macro, agora eu vou cair no fractal para identificar a micro, certo? Então, quando eu vou lá para o gráfico de 15 minutos, eu consigo entender que exatamente nesse ponto, pessoal, era a última movimentação que estávamos trabalhando no dia de hoje, porque o mercado havia retirado a liquidez desse fundo, quebrado esse topo. Então, a última movimentação válida para mim é exatamente daqui, sendo esse fundo para esse topo. Porém, galera, quando o mercado ele retorna nessa região, eu vi que não tinha ficado interessante ali a liquidez. Ele até gera uns fundos com indução, porém, para renovar um topo onde tem muita defesa vendedora, eu acreditei que esse fundo aqui, né, essa liquidez que o mercado consumiu, que foi bem pouca, não seria o suficiente para renovar topo. Não gostei de trabalhar comprado dentro desse movimento. Logo, eu quero trabalhar ali com a expectativa que possivelmente, o mercado tomaria esse fundo, dando continuidade a essa movimentação aqui, ó. Tanto que foi exatamente isso que eu mandei para os meus alunos. Eu mudei o meu pensamento. Então, o meu visão macro era a compra, porém, pro dia, pro momento, era a continuidade do movimento vendedor. Quando eu entendo isso, pessoal, eu começo a trabalhar com essa movimentação aqui, ó. No mercado ele realiza esse choque de fluxo exatamente aqui nesse ponto para mim, marca aqui como X. Agora eu estou trabalhando com esse topo e esse fundo. Então eu entendo que esse movimento aqui foi apenas para fazer o pullback. Por quê? Porque se não tem combustível, pessoal, não tem força para renovar topo. Então não tem por que o mercado continuar de alta daqui. Falta um critério, né? Falta um critério para ele dar continuidade.
A partir desse ponto, o que eu faço? Identifico aqui minha liquidez, é esse topo do Asian e também essa liquidez interna. Identifico também se eu tenho algum ponto ali que estava em aberto com ineficiência. Então, aqui nesse caso, tinha exatamente essa região, fechou. E após isso, né, eu quero saber aonde que o mercado realiza o choque de fluxo. Então, quando eu volto lá para o gráfico, agora de 5 minutos, na verdade, para ficar mais fácil, até mesmo o gráfico de 15 minutos, eu consigo identificar que exatamente quando ele passa desse fundo aqui, pessoal, a gente tem ali o nosso choque de fluxo. A gente tem aqui o nosso choque da movimentação de baixa. Então, quando o mercado ele faz esse choque de fluxo, agora eu posso buscar vendas. Por quê? Porque agora a expectativa é que o mercado tire a liquidez externa. O mercado retira essa liquidez aqui, ó, liquidez externa. Então, quando eu entendo isso, eu posso trabalhar, né, pegando vendas nessa região. Então, quando eu subo o time aqui para o gráfico de 30 minutos, eu consigo identificar exatamente aqui a minha zona de oferta válida da movimentação. E após isso, galera, quando o mercado mitigou essa região lá no gráfico de 1 minuto, ele acabou realizando para mim um choque de fluxo. Ó, ele realizou o choque de fluxo exatamente nesse ponto, podendo pegar a operação de venda aqui no reteste. Então, essa foi a primeira oportunidade do dia. Porém, essa oportunidade aqui eu não peguei, pessoal. Essa oportunidade aqui eu não peguei, não fiquei confiante dentro desse movimento, porque, como eu falei para vocês, né, não tinha ficado legal o alinhamento e eu estava contra a tendência. Porém, quando o mercado vem aqui e renova essa estrutura, galera, agora sim eu começo a trabalhar ali com a continuidade do movimento, porque o mercado já realizou um choque e realizou também um boss. Então, ele me indica que vai dar continuidade ao movimento baixista. Após identificar a continuidade do movimento baixista, eu identifico aqui o fluxo dela. Então aqui eu consigo ver que o mercado ele retira a liquidez e renova aqui esse fundo. Após eu ver a renovação desse fundo, eu quero saber qual é o order flow que o mercado vem seguindo. Então eu subo o fractal para 5, não fica nada claro. Posso subir o fractal para 15, e aqui sim eu consigo identificar exatamente esse meu order flow que estava em aberto. Após identificar o order flow, volto para o gráfico de 1 minuto. Vejo se tem captura de liquidez. Então, aqui a gente tem captura de liquidez. Exatamente aqui quando o mercado realiza esse choque de fluxo para mim, pessoal, é onde eu realizo a minha operação de venda no dia de hoje, pegando a venda exatamente aqui, nesse reteste, top acima do topo, e o alvo ali na liquidez externa, pegando esse meu 3R, assim como mostra a imagem aí para vocês. Na verdade, esse trade da imagem, eu até estiquei o alvo e saí aqui embaixo quando o mercado deu a reação, certo? Então essas foram as duas oportunidades seguindo o fluxo no dia de hoje. Beleza. Queria comprar nessa região. Se vocês observam nessa região, pessoal, quando o mercado chegou nesse ponto, que foi aquele ponto que eu expliquei anteriormente para vocês, o preço simplesmente passa reto. Então aqui eu não tive nenhum alinhamento, não tive nenhum prejuízo, porque o mercado não deu a operação de compra para mim. E é aí que vem a importância da narrativa. Por que que o mercado está fazendo isso? Qual que é a intenção do preço? Para quem acompanhou o último vídeo, sabe exatamente as regiões que eu mapeei. Então aquelas regiões que eu mapeei vão ser de extrema importância para esse tipo de movimento. Porque quando eu faço aquele mapeamento, eu já identifico que provavelmente vai ter uma manipulação ali naquela região. Então, no dia de ontem, pessoal, eu não peguei a compra e eu mostrei para vocês, porque o mercado ele não havia chego nessa região aqui, ó. Exatamente esse ponto aqui, pessoal, foi o ponto que eu mapeei para vocês no dia que eu postei o vídeo no YouTube. Eu falei, ó, galera, não estou confiando muito na compra porque o mercado não chegou na região que eu gostaria, certo? E refinando essa região aqui do semanal, exatamente aqui no gráfico diário, pessoal, eu tenho esse ponto aqui, esse ponto com essa ineficiência em aberto, onde o mercado retornou para fechar exatamente no dia de hoje. Então eu já especulava essa movimentação. Vocês podem voltar aí no último vídeo e vocês vão ver que eu marquei exatamente essa região e vim aqui e marquei esse fundo sendo o quê? Sendo fake choke. Ó, o movimento acabou de concluir o ciclo, eu comecei a gravar o vídeo, acreditei que isso ia acontecer na madrugada, acabou de acontecer, ó, no ao vivo aqui para vocês.
que basicamente isso aqui foi o quê, pessoal? Um fake choke. Isso aqui foi um fake, foi uma manipulação. Foi apenas para chamar os operadores para a ponta vendedora. Afinal, a expectativa macro é alta. Eu já falei isso para vocês. Quando o mercado ele vira esse fundo, ele só confirma aqui essa movimentação maior, pessoal. Quando ele vira esse fundo, ele só confirma essa movimentação maior, onde me indica que vai dar início ao pullback desse range. Então, quando ele dá início ao pullback desse range, ele pode vir querer buscar regiões mais aqui para baixo. Porém, eu acreditava fielmente nessa região, porque era a região mais próxima ali da liquidez, né? Era a região do time frame maior, mais próxima da liquidez. E olha só que movimento top, galera. O preço ele realmente vai lá fechar aquela ineficiência do diário, busca aqui a nossa região de nível chave e simplesmente dá continuidade no movimento de alta, né? Tanto que eu tinha marcado essa região aqui no outro vídeo que eu gravei, quando o preço estava mais aqui embaixo, com uma região de SMT, exatamente aqui, esse ponto. Tem aqui uma região de SMT, que o mercado se encontra agora. E olha só, galera, como o preço ele acelera nessas regiões. É porque tem muita gente vendendo nesse ponto. Então aqui a gente tem a renovação da nossa liquidez externa, renovação do nosso gráfico de 4 horas, e vamos ficar de olho nessa região para dar continuidade no movimento altista. Até no vídeo que eu gravei antes desse, que vai ser lançado aí para vocês, o preço se encontrava aqui embaixo e eu estava de olho nesse ponto aqui, pessoal. Eu até marquei essa região e estava de olho nesse ponto aqui para seguir comprando, para seguir ali a nossa expectativa macro. Então é nessas regiões, galera, que o mercado ele faz o fake choke. Essas movimentações que o mercado ele realiza o fake choke. É onde que eu poderia ter pego uma compra aqui? Eu tentei pegar uma compra hoje aqui embaixo, pessoal. Quando o mercado ele fez aqui, aqui no gráfico de minuto, quando ele chegou naquela região do nível chave do diário, eu fiquei só esperando ele realizar um choque de fluxo para mim. Ó, aquele nível chave que a gente marcou, né? A ineficiência está aqui do lado. Então, quando ele fechou toda essa ineficiência e fez aqui a manipulação desse fake choke, ele acabou realizando um choque de fluxo aqui embaixo. Exatamente aqui, ó, nessa passada, foi um choque de fluxo lá do gráfico dos segundos, ó. Choque de fluxo lá do gráfico dos segundos. O mercado havia retirado a liquidez desse topo, quebrado o fundo e virado aqui na frente. Então, quando ele realiza esse choque de fluxo, era onde era a minha compra no dia de hoje, porém não deu tempo. Foi muito rápido, né? O mercado virou aqui e simplesmente já foi embora. Então não deu tempo ali de eu executar essa operação de compra, mas seria a compra aqui com o alvo na renovação ali topo, acabou de renovar nesse exato momento. Seria essa operação aqui no dia de hoje. Quando ele realizou o choque de fluxo aqui na frente, pessoal, eu fiquei aguardando para pegar uma compra, mas o mercado acabou não retornando na região que eu gostaria e também não me deu o alinhamento. Fiquei de olho nesse alinhamento aqui desse topo, o preço alinhou já rompendo estrutura, eu acabei não conseguindo pegar essa compra. Aqui embaixo, não deu nenhum alinhamento dentro do meu plano, porque eu trabalho ali com o gráfico de 1 minuto, então aqui não aconteceu nenhum choque de fluxo para mim pegar essa operação de compra. E aqui na frente também não, galera. Aqui na frente eu não me senti confortável de operar nesse ponto. Então acabou que o mercado também não deu a oportunidade compradora, mas seguiu exatamente a nossa narrativa, galera. No ao vivo aqui durante eu faço a gravação, seguiu a nossa expectativa e renovou a estrutura, fazendo um belo de um fake choke. Tudo isso avisado para vocês com antecedência no último vídeo. Então, para quem não conferiu, volta o vídeo e vê o cenário macro completo, tá tudo explicado lá. Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima.